Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um resumo de história. Eu sou o Tobias e no vídeo de hoje a gente vai estar dando sequência aqui ao nosso tema Primeira Guerra Mundial. Para quem não assistiu a primeira parte, é só descer aqui na descrição desse vídeo e clicar no primeiro linkzinho fixado, tá joia? Antes de mais nada, eu já gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like nesse vídeo, se inscreverem no canal e compartilharem. Bora pro tema então? Bom pessoal, como eu havia dito no vídeo anterior, o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, foi um evento histórico que gerou um efeito dominó na Europa que levou as principais potências mundiais a adentrarem na guerra. Assim que os austro-húngaros declararam guerra aos sérvios e aos russos, os alemães vieram ao seu auxílio e declararam guerra a esses países também. E com medo dos russos, que tinham aliança com os franceses, se unirem e atacarem seu território, os alemães também declararam guerra aos franceses, automaticamente. A Inglaterra, aí, nesse período, a Inglaterra ficou em estado de neutralidade, não queria se envolver na guerra. Porém, graças à ambição alemã, que fez com que eles marchassem sobre a Bélgica em direção a Paris, com a intenção de dominar a França por completo, dominar a capital Paris, os ingleses se viram obrigados a entrar na guerra. Essa estratégia dos alemães de marcharem sobre a Bélgica e dominarem Paris fazia parte de um plano militar conhecido como Plano Schlieffen, que foi arquitetado ali pelo comandante do exército alemão, Alfred von Schlieffen. E o que consistia essa estratégia? Na teoria ela era uma maravilha, uma belezura. Os alemães eles uniriam ali a maior parte do seu exército, o seu poderio militar, colocariam a maior parte dele marchando em direção à França, passando por território belga de forma avassaladora, destruindo tudo que topasse pelo caminho, para dominar Paris o mais rápido possível. Seria uma promessa de vitória rápida. E deixaria um pequeno contingente do seu exército para proteger as suas divisas a leste, suas divisas orientais, de possíveis ataques russos. Igual eu tô falando, esse plano aí na teoria ele era uma beleza. Era a promessa de ganhar a guerra facilmente. Se eles chegassem a Paris, dominasse a França, eles poderiam se reestabelecer, se reestruturar e partir em direção aos russos e tentar fazer a mesma coisa com os russos. Se não conseguissem, já teriam um território garantido cá. Porém, pessoal, igual eu tô falando, na teoria esse plano era uma belezura, mas na prática é outra história. Agora, pessoal, com as principais potências europeias declarando guerra umas às outras, a gente vai ter início aí a primeira fase da guerra, que é conhecida como Guerra de Movimento. Essa guerra de movimento não consistiu nada mais nada menos do que os países envolvidos na guerra movimentando seus exércitos em direção ao território inimigo ou simplesmente às suas fronteiras para protegê-las de invasões inimigas. Nesse momento aí, pessoal, a gente vai ter estabelecidas duas principais frentes de batalha, que é o fronte oriental e o fronte ocidental. No fronte ocidental, a gente vai ter ali atuando, principalmente terão mais conflitos, mais batalhas entre alemães, ingleses e franceses. Enquanto no fronte oriental nós teremos ali mais batalhas entre os austro-húngaros, os russos, os sérvios, outros países, ali, pequenos países ali do território dos Balcãs, igual eu já havia mencionado com vocês, e também batalhas envolvendo os alemães, porque os alemães também combateram os russos no fronte oriental. Esse era um problema da Alemanha, ter que dividir suas forças entre duas frentes de batalha. Porém, para tentar contornar esse problema, os alemães colocaram em prática, como eu havia falado com vocês, o Plano Schlieffen, que foi de marchar sobre a Bélgica rumo à França e dominar a França. Só que, igual eu falei, pessoal, na teoria o plano era lindo, era a promessa de vitória rápida, mas na prática ele falhou miseravelmente. Porque além de encontrar uma resistência belga muito forte, coisa que eles não esperavam, eles achavam que ia marchar sobre a Bélgica rapidamente e dominar Paris. Mas não foi o que aconteceu, os belgas ofereceram bastante resistência. E por mais que eles chegaram à França, chegaram a cerca de 40 quilômetros de Paris, eles foram parados, porque como eu já havia dito, quando eles marcharam sobre a Bélgica, a Inglaterra abandonou o estado de neutralidade dela e entrou na guerra. Veio em apoio à Bélgica e aos franceses. E ali na Batalha do Marne, em setembro de 1914, a Batalha do Rio Marne, franceses, belgas e ingleses pararam o avanço alemão. A ofensiva do Plano Schlieffen foi freada ali. E o resultado que os alemães conseguiram não foi nem perto do que eles esperavam. Não chegou nem perto. Então, na prática, o Plano Schlieffen foi uma catástrofe para os alemães. Agora eles tinham ali suas forças concentradas ali, entrando em combate com forças rivais muito equivalentes. Eles não conseguiram ir para frente, não conseguiram avançar, ficou estacionado ali.
Essa batalha aí do Rio Marne, essa freada aí da ofensiva alemã, do Plano Schlieffen, foi o que marcou o fim da guerra de movimento. Agora aqui a gente vai ter início a uma nova fase da guerra, a segunda fase da guerra, que é conhecida como a Guerra de Trincheira. Aí nós podemos perceber, pessoal, que a guerra de movimento durou por muito pouco tempo, porque ela se mostrou muito ineficiente para todos os lados. A gente tinha ali, igual eu mencionei no outro vídeo, um processo de segunda revolução industrial. E as tecnologias da segunda revolução industrial foram empregadas na produção de armamentos. Eles tinham armamentos tecnológicos muito avançados para a época que tornavam o combate, o conflito no campo de batalha muito equilibrado. Tinha uso de lança-chamas, tanques, artilharias pesadas, metralhadoras super potentes. E por mais que uma força militar fosse inferior à outra em número, essas armas aí equilibravam a coisa. Esse foi o caso dos alemães aí, que acharam que ia marchar tranquilamente sobre a Bélgica, chegar e invadir a França, pegar os franceses meio que desprevenidos. Mas não foi o que aconteceu. Os belgas, por mais inferiores que fossem, ofereceram uma resistência que atrasou em muitos planos dos alemães. Graças a isso aí, quando os alemães e os ingleses e os franceses se chocaram ali na batalha do Rio Marne, viram que ninguém conseguia avançar mais, ninguém ia conseguir sair do lugar, só ia ter perca em dinheiro, em vida. Eles resolveram se entrincheirar, cavaram ali as trincheiras, os buracos ali e marcaram suas posições. E as trincheiras eram nada mais nada menos, pessoal, do que essas valas que vocês estão vendo nas imagens aí, onde os soldados viviam a partir do momento que adentraram na fase da guerra de trincheira. Ou seja, eles passavam ali todo o seu tempo dentro desses buracos úmidos, com condições de higiene precaríssimas, não tinha como tomar banho, era cheio de rato, de umidade, doenças, mas eles tinham que ficar ali, eles não poderiam abandonar sua posição. E como eu disse, quando eles julgassem que era um momento oportuno, eles lançavam um ataque sobre o inimigo. E o curioso é que a trincheira, vamos dizer assim, que era sua, que era do seu aliado, ficava a pouquíssimos metros de distância da trincheira inimiga. Esse espaço entre uma trincheira e outra, entre a trincheira aliada e a trincheira inimiga, era conhecido como terra de ninguém. Era uma área ali extremamente perigosa, cheia de armadilhas, tinha ali minas terrestres, muito arame farpado. Qualquer um que pisasse em terra de ninguém tomava tiro. Além de ter, igual eu tô falando, essas armadilhas, ela era fortemente vigiada pelos dois lados. E qualquer sinal de pessoa, de ser humano pisando em terra de ninguém, era bala para todo lado. Todo mundo atirava, não queria nem saber o que era. Automaticamente já achavam que era inimigo tentando ganhar posição. E diante dessa situação aí, pessoal, de estagnação da guerra e de equilíbrio de forças muito grande, a gente vai ter esses países aí buscando novos aliados, entre os quais a gente pode estar mencionando aqui a China, o Império Turco Otomano, a Romênia, Bulgária, Estados Unidos, Japão e futuramente até mesmo o Brasil veio entrar na guerra. Porém, entre todos esses aqui a gente tem que dar destaque para a Itália e para os Estados Unidos. Principalmente a Itália, a princípio, e pela forma polêmica como ela entrou na guerra. A Itália literalmente virou a casaca, abandonou seus aliados, que era a Alemanha e os austro-húngaros, e passou para o lado da Tríplice Entente em troca de uma promessa de novos territórios após a guerra. Porém, mesmo com o adentramento desses novos países aí, a coisa continuou muito equilibrada e foi se estendendo, chegando ao ponto de muitos deles não aguentarem se manter no conflito. E aí a gente vai ter um dos principais pesos pesados da guerra aí saindo fora, que foi o caso da Rússia. A Rússia passava ali no ano de 1917 por fortes crises políticas e econômicas internas. Você tinha ali uma revolução comunista ocorrendo dentro do país, e assim que o Partido Comunista tomou o poder, uma das primeiras coisas que ele fez foi tirar a Rússia da guerra. No ano de 1918, os russos vieram assinar o Tratado de Paz com os alemães e com os austro-húngaros. Então você vê uma situação extremamente favorável para os alemães, porque eles não tinham mais ali aquele peso pesado, aquele inimigo formidável para combater no fronte oriental. Agora poderia concentrar totalmente nos ingleses e nos franceses no fronte ocidental. Aí, pessoal, entra a participação militar dos Estados Unidos, porque lá do outro lado do oceano, os Estados Unidos vê esse cenário, começa a coçar a cabeça assim e pensa, e agora? Como que esse povo vai me pagar tudo que eu vendi para eles até agora a crédito se eles perderem a guerra? Porque foi isso que os Estados Unidos fez. Ele vendeu muito armamento, munição, remédio,
alimentos, todo tipo de suprimento para os franceses e para os ingleses, enquanto eles estavam combatendo na guerra, tipo assim, pode comprar que depois que vocês ganharem a guerra, depois que acabar, vocês me pagam. Mas se eles perdessem, eles não teriam como pagar. Como se já não bastasse esse medo dos Estados Unidos aí de tomar um prejuízo, a gente vai ter os alemães ainda batendo navios americanos que estavam levando suprimento para os ingleses. Então aí foi a gota d'água. Os americanos resolveram adentrar de vez no conflito, só que agora não só através de empréstimos e de venda de suprimentos, mas de forma militar, colocando seu exército também no conflito. E, pessoal, nós não podemos deixar de abrir um parêntese para a participação brasileira na guerra. Militarmente falando, ela foi bastante modesta, mas o Brasil também não deixou de entrar em estado de guerra. Após o afundamento de navios brasileiros, o Paraná e o Macau por parte dos alemães, o governo brasileiro se viu obrigado também a declarar guerra aos alemães. Isso parecia muito improvável, porque aqui na região sul do Brasil já havia a presença de muitos imigrantes alemães. E como eu disse aí, né, a contribuição bastante modesta, ficou baseada mais aí no envio de medicamentos, médicos, enfermeiros, uma pequena tropa marítima que ficou conhecida aí por protagonizar um dos eventos mais cômicos da Primeira Guerra Mundial, que é chamado de a Batalha das Toninhas. Essas toninhas aí, pessoal, elas são mamíferos que são muito semelhantes aos golfinhos. E um certo dia, enquanto os marinheiros brasileiros estavam patrulhando ali o Estreito de Gibraltar, eles avistaram ali um cardume de toninhas passando. Logo eles imaginaram que fosse um submarino alemão. E nesse período aí, os submarinos alemães eram o terror dos mares. Todo mundo temia demais. E devido a essa situação, eles não pensaram duas vezes e abriram fogo contra as toninhas. Massacraram um cardume de toninhas. E como eu disse, apesar desse evento ser considerado cômico, a atitude deles foi até que plausível, porque naquele período ali, tecnologia de radares engatinhava, praticamente não existia. Então não havia uma forma de você estar detectando a presença do seu inimigo. Principalmente a marinha brasileira, que era precária, a força militar brasileira era precária. O impacto, pessoal, da entrada dos Estados Unidos na guerra foi visto mesmo ali quando chegou o ano de 1918, que foi quando os americanos, os ingleses e os franceses se uniram mesmo e lançaram sobre os alemães e sobre os austro-húngaros aquilo que ficou conhecido como a Ofensiva dos 100 Dias, que era basicamente um plano Schlieffen ao contrário. Um plano Schlieffen direcionado aos alemães e os austro-húngaros. Aí a gente tem o feitiço virando contra o feiticeiro. Nessa ofensiva dos 100 dias aí, a Tríplice Entente jogou todo o seu poderio militar e suas tropas tudo para cima dos alemães e dos austro-húngaros através de ataques brutais, precisos, eficientes. E esses ataques aí levaram esses países a serem obrigados a se render. Primeiramente, os austro-húngaros, porque além da ofensiva dos 100 dias, eles vão ter ali os italianos que estavam combatendo diretamente contra eles, se sentiram meio que liberados, livres, para avançar com tudo para cima deles também, já que os alemães estavam se defendendo dessa ofensiva. Então, os italianos que estavam em combate direto com os austro-húngaros foram com tudo para cima deles, resguardados por essa ofensiva. Então, você tem primeiramente, igual eu falei que foi obrigado a se render, os austro-húngaros assinando o Tratado de Paz em novembro de 1918. E em sequência, em 11 de novembro de 1918, a gente vai ter também os alemães se rendendo também, assinando o Tratado de Paz com os franceses e os ingleses. Eles não aguentaram mais se manter. Havia ali muitas revoltas sociais dentro da Alemanha, o custo da guerra era altíssimo e os alemães já vinham sofrendo muitas derrotas e eles foram machucados mesmo por essa ofensiva de 100 dias. Então, a essa altura, não restava mais opções para esse país a não serem se render. Com a rendição da Alemanha, pessoal, nós vamos ter aí a consolidação do final da Primeira Guerra Mundial. E os países do bloco da Tríplice Entente saíram vencedores. Apesar de muitas pessoas não considerarem, porque eles também sofreram muitas percas, muitos danos. Porém, a gente tem que ver aqui que como a Alemanha se rendeu, e como ela foi assim considerada a culpada pela guerra, a vilã da guerra, a gente vai ver que esses países saíram sim como vencedores. Porque até mais à frente aí, com o estabelecimento do Tratado de Versalhes, no ano de 1919, a gente vê que a Alemanha foi duramente penalizada, enquanto os outros países não tiveram essas penalizações. Você tem aí a Alemanha sendo obrigada a indenizar
quem ela prejudicou, você vê ela sendo obrigada a devolver territórios que ela havia conquistado, não podendo mais conquistar mais territórios, tendo que manter o seu exército ali com um contingenciamento de soldados pequeno, não podendo expandir o programa militar, estando sob constante vigilância das outras nações. Então você vê que a Alemanha sim saiu derrotada. Igualmente os austro-húngaros. Os austro-húngaros eram um império vasto, poderoso. Ao final da Primeira Guerra, esse império se desfez completamente. Ele era um império multiétnico, multinacional, havia várias nações ali que compunham esse império. Essas nações se fragmentaram e a Áustria-Hungria se tornou um país pequeno. Então você vê que teve muitas consequências políticas para os países da Tríplice Aliança, principalmente. Com toda certeza, a Tríplice Entente saiu vencedora da guerra. E do ponto de vista humano, a gente também não pode deixar de mencionar, né, pessoal? Com certeza foi a pior consequência de todas, que é o fato do número extenso, número muito grande de mortes que a guerra deixou. Estima-se aí que morreram por volta de 17 a 20 milhões de pessoas, entre civis e combatentes. Outra consequência política também que a gente tem que mencionar é o fato dos Estados Unidos aí agora, a exemplo da Alemanha, do que a Alemanha já tinha feito, os Estados Unidos agora se colocam à mesa, eles se colocam ao sol, estão ali mostrando que são uma potência muito poderosa que deve ser respeitada e que está buscando ser a maior de todas globalmente. Então é isso, galera. Esse aqui foi o meu resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até o final. Já vou pedir a vocês aí novamente para não esquecer de deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, tá joia? Muito obrigado, pessoal. Até mais.